Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de Programador Web, disciplina de Back-end. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre vetores e funções, né? Nós vamos estudar um pouquinho a sintaxe, desculpe, né? A sintaxe de ambos os assuntos e vamos fazer algumas atividades práticas aqui para vocês entenderem como funciona, tá? Então, ó, eu criei uma página aqui dentro do nosso projetinho, né, sistema aqui, a pastinha sistema, eu criei uma página que se chama vetores, tá? Mas vamos começar inicialmente falando sobre funções, tá bom? Então eu vou abrir a nossa tag PHP aqui e vou fazer o seguinte, vou fazer imprimir um, um trecho aqui em HTML só para a gente demarcar na nossa página e fazer os testes, tá? Testando funções. Vamos fazer o seguinte também, vamos mandar um char78 aqui, o TF8, para a gente não ficar com aquela coisa desagradável de ficar caractere especial na tela, né? Então vamos lá, sistema barra vetores.php. Testando funções. Então tá, olha só, a sintaxe de uma função, basicamente, a gente inicia ela com a palavra function, coloca o nome da função, né? Por exemplo, escrever texto, tá? E abre e fecha parêntese, tá bom? E abre e fecha chave para fazer o trecho de código que vai rodar dentro dessa função, tá? Notem o seguinte, dentro da página vetores, eu estou declarando a função, né? E aqui, ó, sempre aquela boa prática que eu falei para vocês, função que faz a impressão de um texto. Aqui a gente pode, por exemplo, quando a gente estiver fazendo sistemas maiores, a gente tem que melhorar essa habilidade nossa de declaração, declaração de cabeçalho, de funções, né? Autoria, Paulo Oliveira. Vamos colocar uma data aqui também. Data de criação, por exemplo, né? Vamos colocar 10 de junho, né? De julho de 2020, por exemplo. Pode colocar a data de modificação, pode colocar o contato, tá? hsdeoliveira@gmail.com. Enfim, isso aqui é a criatividade de vocês, né? Vocês que vão serem desenvolvedores aí, seguir a carreira no desenvolvimento, né? E é bom, isso é uma boa prática. Então vamos lá. Aqui a gente tem a impressão do nosso HTML, né? A declaração de uma função. E vamos fazer aqui um simples... vamos fazer uma aplicação para essa função aqui, por exemplo. Echo, deixa eu fazer o seguinte. Vamos colocar um alert em JavaScript, tá? Então, ó, script, fecha script. Por exemplo, tá? Isso aqui é só um exemplo bem simples. Vamos colocar um alert, ponto e vírgula. Você acionou esta função, né? Esta função. Aqui, vamos colocar um input simples. Podemos colocar um fechamento de tag PHP aqui para começar o HTML, né? Ou a gente pode dar um echo lá dentro do nosso button name. Chamar função, não, vamos colocar aqui, ó, função e o value
chamar função, por exemplo, né? Chamar função. Ctrl S e F5. Então, chamar função. Quando eu clicar aqui nessa função, eu quero chamar a função lá PHP, né? Então, vamos fazer o seguinte. Não, vamos fazer melhor. Vamos inserir, logo aqui depois do echo, nós vamos chamar essa função direto. Para chamar essa função, a gente faz o seguinte: escrever texto. Basicamente é isso. Então vamos lá, Ctrl S. Quando eu clicar para carregar a página novamente, ela tem que aparecer o alert, né? Por quê? Porque vai executar o que está lá dentro da nossa function, né? Da função. Então olha só, você acionou esta função. Tá. Agora voltando aqui, a gente vai modificar ela um pouquinho. Seguinte. Vamos fazer uma função com passagem de parâmetro, tá? Nós vamos ter aqui, por exemplo, parâmetro num1, num1 e num2, tá? Aqui, agora a gente pode mudar, por exemplo, né? Vamos dar o nome de calcular para ela aqui, que a gente vai fazer uma pequena operação matemática. Calcular, né? E aqui a gente passa dois números, né? Por exemplo, 2 e 5, por exemplo, né? E a gente quer que retorne melhor. A gente faz uma variável aqui do resultado, recebendo num 1 mais um 2. Um 2, né? E aqui a gente retorna o resultado. Resultado. Ok? Ok. Ctrl S, então. Vamos lá, vamos dar F5. Nada acontece. Por quê? Porque a gente precisa imprimir isso aqui na tela, né? Então a gente vai dar um echo, calcular 2 mais 5, né? Porque eu vou fazer a chamada da função aqui, né? Vou passar o número 2 e o número 5 como parâmetros, tá? E a função vai armazenar dentro da variável resultado no 1 mais no 2, ok? E vai me retornar um resultado. Então vamos lá. Aqui eu preciso, vamos colocar uma stringzinha aqui, o resultado é, né? Fecha aspas e concatena, tá? Então Ctrl S e F5. Ó, o resultado é 7, tá? Então eu chamei a minha função, né, passando alguns parâmetros e ela fez isso. Agora vamos criar uma função, por exemplo, né, function maiúsculo, por exemplo, maiúsculo. E aí a gente passa uma variável aqui, por exemplo, frase, né? E aí a gente faz o seguinte, abre e fecha aspas, a gente pega a gente cria uma variável, né? Por exemplo, nova frase, e recebe a frase, só que eu vou passar a frase em minúsculo, e aí eu quero essa frase maiúscula, né? Então a gente vai usar o str to upper, que significa deixar a frase em caixa alta, né? E aqui a gente passa a frase, né, como parâmetro, porque eu vou usar sempre como parâmetro de alguma função o que vier aqui dentro, né, dos parênteses, né? Então, ó, nova frase recebe str to upper frase, tá? Então essa nova frase vai pegar a frase já em maiúsculo. E eu vou fazer o quê? Retorne nova frase, né, da função. Aqui, como que eu vou chamar ela? Eu vou fazer um BR aqui,
um BR. Vou fazer uns 2 BRs aqui para ficar mais fácil de vocês verem o resultado, tá? Então, ó, hecho, eu vou passar, eu vou falar assim, a frase em maiúsculo é, né? E aqui eu concateno com a chamada de função. Qual chamada de função? É maiúsculo. Maiúsculo. Aí eu passo uma string, né? Agora aqui é que é o pulo do gato, né? Quando eu passo números, né? Eu não preciso das aspas duplas ou simples, né? Quando é uma string, aí sim eu preciso. Por exemplo, eu jogo futebol, né? Vamos passar essa string, né? E aí a gente espera que chegue uma frase com a letra maiúscula, tá? Então vamos ver se funciona. Ctrl S e vamos lá, F5. Ó, a frase em maiúsculo é eu jogo futebol. Então, funcionou. Só para vocês terem uma noção, né, de que trabalhar com os nossos códigos assim bem organizado, de forma organizada, é muito melhor do ponto de vista da gente, principalmente para vocês que estão iniciando, do ponto de vista de expertise, de treino, né, de treinamento, de saber onde está cada coisa, né? Então a organização no mundo da programação é imprescindível, né? Agora vamos fazer o seguinte, percebam que eu estou com essas funções todas na mesma página, né? Então, acaba virando aquela bagunça de muito código na página e tal, né? Então, vamos fazer o seguinte, nós vamos extrair essas funções para um arquivo de função, né? Vamos fazer um Ctrl X aqui, diminuir o nosso código, tá? Ctrl S. E eu criei lá dentro, já da nossa pastinha, um arquivo que se chama funções, né? Já está aberto aqui, abri a tag PHP e vou fazer o quê? Só colar isso aqui dentro, né? Então vou dar um Ctrl S aqui, já tenho minhas duas funções, né? Só que vai funcionar lá? Não, eu tenho que fazer um tipo de referência aqui no meu arquivo, na minha página PHP, para eu poder usar essas funções do meu outro arquivo, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou usar um comando do PHP, muito utilizado também, que é o require once, tá? E aí, como parâmetro, eu vou usar o parêntese, né? Abre e fecha aspas simples e vou colocar o nome do meu arquivo, tá? O que vai acontecer? Aquelas funções que estão dentro do meu arquivo funções, elas vão automaticamente entrar na minha página, né? Então, quando vocês forem fazer os sistemas de vocês, se vocês optarem por essa forma de desenvolvimento, né? Aqui a gente está falando de programação estruturada. Nós temos dois paradigmas no desenvolvimento de sistemas: programação estruturada e programação orientada a objetos. Orientada a objetos tem muitos outros recursos, conceitos e uma série de outras questões. Na programação estruturada, a gente consegue, né, fazer tanta coisa quanto na programação orientada a objetos. Só que essa forma aqui, né, que eu estou passando para vocês, é uma forma da gente ter mais organização no código, né? Então, de repente, eu estou fazendo só uma reflexão, né? Uma reflexão mais prática aqui. Às vezes eu estou fazendo uma página, né, de um sistema e eu preciso importar uma função de cada coisa, de cada lugar. Por exemplo, às vezes eu estou fazendo uma listagem de usuários, aí eu crio um arquivo para aquela finalidade, né? Funções sobre usuários. Por exemplo, eu posso ter a função daí a gente já está falando na perspectiva de usar um banco de dados, né? Eu posso ter uma função de listar usuários, posso ter uma função de
inserir usuário, posso ter uma função de deletar usuário, posso ter uma função de buscar usuário, né? Posso ter outras funções de filtro, né? Inativar ou ativar, né? Ou seja, alterar o cadastro de cada usuário, enfim. Então, ao longo do projeto, a gente vai, dessa disciplina, a gente vai trabalhar questões assim de organização, né? Para vocês aprenderem boas práticas na programação. Então, olha só, require once funções.php. Essa é a sintaxe. Abre e fecha parênteses, né? E em aspas simples, a gente coloca o nome do arquivo. Detalhe, se a gente tivesse uma pastinha aqui, por exemplo, de nome funções, né? E colocasse o arquivo dentro dessa pastinha, né? A gente teria que fazer o seguinte, ó, funções barra funções.php, ok? Vale aquela mesma regra da importação de arquivo CSS, né? Que a gente já aprendeu. Mas como não é o caso, a gente deixa só assim, funções.php e pronto. No caso de um sistema de login, né, um sistema que a gente precise de login para autenticação, para fazer modificações em banco de dados, provavelmente a gente teria que fazer um outro require once aqui, né? Por exemplo, uma página em PHP, um arquivo PHP, que validasse essa sessão do usuário, tipo assim, se o cara está logado ou não, né? Então a gente poderia fazer essa importação aqui, porque é uma questão de segurança, né? A gente traz segurança para o sistema dessa forma. Então a gente poderia criar um arquivo PHP, por exemplo, validar sessão, né, .php, por exemplo, né? E aí a gente fazia um se, né, aqui embaixo, por exemplo, né, se o cara tiver logado, né, aí exibe o conteúdo, se não, manda uma mensagem para ele, assim, olha, você precisa fazer autenticação no sistema, né? Como não é o caso, vamos só trabalhar nessa perspectiva aqui, né? Isso aí a gente vai fazer um pouquinho mais na frente. Então vamos dar um Ctrl S, voltar lá na nossa página, né? E dar F5 aqui. Normal, mesma coisa, né? Agora vamos fazer o seguinte. Dito isso aqui, né? Require once, eu quero que vocês façam uma reflexão, né? Antes da gente começar a desenvolver de fato o nosso sistema, que eu falei para vocês que a gente vai percorrer esse caminho, quero que vocês pensem o seguinte: em um sistema, né, nas nossas páginas web, a gente muda muito o conteúdo de cada uma, né? Então, para a gente fazer um reaproveitamento de código, né, a gente pode fazer o seguinte: a gente pode criar o que é comum nas páginas, né? Do que eu estou falando? Estou falando do cabeçalho, estou falando do menu horizontal ou vertical, estou falando do rodapé, né? Porque aquele miolinho ali é o que vai mudar, né? Então a gente pode fazer essas adaptações aqui, adaptações não, essa programação dessa forma. Então eu quero que vocês reflitam o seguinte: quero montar uma estrutura, né, de um sistema, né, e eu quero fazer quer trazer mais dinamicidade para o meu sistema, né? Não quero ficar escrevendo lá toda vez HTML, body, né, meta, não sei o que, né? Eu quero dinamizar isso. Então eu crio uma vez só, né? E aí o que eu faço para montar essa página? A dica está aqui, né? Uma função que eu acabei de explicar. E aí quem quiser trocar ideia depois no grupo do WhatsApp, ou então pela plataforma, estou à disposição, né? E mais na frente a gente vai organizando tudo isso aí para ver como é que fica melhor para criar o nosso sistema. Bom, dito isso, pessoal, eu falei para vocês que a gente ia ver funções e vetores, né? Vamos ver o que dá para a gente adiantar aqui na aula de vetores. Eu vou abrir uma planilha do Excel aqui para a gente
para facilitar o entendimento para vocês, né? Vetores, pessoal, o que a gente pode entender por vetores? Vetores nada mais é do que uma coleção de dados, né? A gente tem variáveis no PHP do tipo inteiro, do tipo texto, né? Do tipo ponto flutuante, que é os números decimais, e a gente tem variáveis do tipo vetor, né? Que a gente chama no PHP de array ou array, né? Para quem domina melhor o inglês aí. Então, dentro dessa variável do tipo array ou vetor, né, a gente tem uma coleção de dados, né, um pouco maior. Né? Em vez da gente usar uma variável só, a gente usa um vetor com grande capacidade de armazenamento. Né? E como que funciona a dinâmica de um vetor? Né? Vou aumentar aqui para vocês. A gente pode fazer o seguinte pensamento. Vou criar um vetor, né, um array com 5 nomes, né? Paulo, Daniela, por exemplo, Carmen, Marcos e Davi, né? Aí, pessoal, é o seguinte, isso aqui é um vetor, né? Um vetor de nomes, tá? Eu tenho aqui um vetor de nomes. Todos os vetores, a gente tem uma questão que a gente chama de índice ou chave, tá? No PHP, a gente entende isso aqui como key, né? Key, traduzindo do inglês para o português, é chave. Automaticamente, a gente tem as chaves numeradas, né? Começando da posição 0, né? Então, a gente tem aqui o 0. Vamos fazer assim não, 1. E aí a gente tem aqui 0, 1, 2, 3 e 4. Ou seja, o 0 é a chave do nome Paulo, né? O 1 da Daniela, 2 Carmen, 3 Marcos, 4 Davi, tá? Só que eu também posso, né, optar por definir o nome da minha chave, né? Então eu posso colocar, por exemplo, nome 1, nome 2, nome 3, nome 4 e nome 5, tá? Eu posso, quando eu defino, o que vai valer para ele, para o vetor, é assim, né? Quando eu não declaro isso, né, o que vai valer é a numeração, né? Agora é o seguinte, eu posso ter dentro de uma posição do vetor um outro vetor, né? Eu posso ter. Então eu posso ter o seguinte, vamos ver se eu consigo simular aqui para vocês. Eu posso ter, por exemplo, eu posso ter a idade do Paulo, eu posso ter o sexo, posso ter, por exemplo, o CPF, posso ter o endereço e por aí vai, tá? E posso repetir isso aqui para os demais, tá bom? Para os demais. E aí, o que que acontece? A gente vai estar falando de vetores multidimensionais ou matrizes, tá? Basta vocês entenderem o seguinte, para a gente organizar, a gente pode fazer isso aqui, ó, Paulo, né? Ou melhor, vou fazer o seguinte, tem aqui nome, né? Idade, sexo, CPF e endereço, tá? E aí aqui eu posso ter Paulo, 32, masculino, CPF, algum número, endereço, rua, tal, né? Aqui eu posso trazer a Daniela, né? Idade
sexo, CPF, rua, tal, 2, né? Então, a gente tem, isso aqui seria um vetor multidimensional, tá? Ou seja, uma matriz. Um vetor normal seria esse, né? Então, olha só, a gente vai trabalhar essas questões aqui lá no PHP. A gente vai começar primeiro com vetor simples, né? De posições únicas, e depois a gente vai jogar vetores dentro dessas posições de vetor, né? Mas para ficar bem entendido, né, vetor seria uma coleção de dados, tá? Uma coleção de dados que pode ser uma lista, pode ser uma pilha, né? São termos bem frequentes na programação. E a gente pode definir, deixar automático a definição das chaves de cada posição, de cada valor, né? Ou a gente pode definir a nosso gosto, né? Então vamos lá para o PHP para a gente fazer alguns testes, né? Vou deixar isso aqui comentado, ou melhor, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar tudo em uma linha só aqui, né? Só para a gente poder mexer com os vetores aqui embaixo, tá? Ou então, vou tirar isso daqui logo, para ficar mais limpa a tela. Depois, se precisar, a gente volta aqui, né? Então, qual que é a sintaxe, né, que eu trabalho com vetor? Né? A gente vai começar com a variável, né? Aqui pode ser o nome que vocês quiserem, né? E a gente vai dar o igual aqui e vai declarar um array, tá? A declaração é muito simples, tá bom? Outra questão, a partir do PHP 5.4, né, a notação dele seria essa: vetor igual array, abre e fecha colchetes, tá? A partir da versão 5.4 do PHP, colchetes. Mas, salvo não estou enganado, o PHP aceita as duas formas, tá? Mas, vamos lá. Eu quero um vetor de nomes, similar, né, igual aquele do Excel. O que eu vou fazer? Então, eu vou começar declarando, por exemplo, Paulo, né, vírgula, Daniela, vírgula, quais nomes tinham lá mesmo? Carmen, Marcos, Carmen, Marcos e Davi. Vou deixar sem espaço aqui. Bom, esse é nosso primeiro vetor, né? Nosso primeiro vetor. Como que a gente faz para imprimir isso na tela, né? Para a gente ver o conteúdo do vetor. Será que é com etil? Vamos lá, etil, vetor, né? Vamos dar um ponto e vírgula aqui, Ctrl S. Vamos lá no nosso projeto na internet e a gente tem apenas a palavrinha escrito array aqui, tá? Deixa eu só fazer uma brincadeirinha aqui, etil H1, só para a gente ficar mais organizado, testando vetores. Fecho o H1. Ok. Vamos lá agora, testando vetores. A gente tem só o array aqui, vou falar array. A gente tem só falando que essa variável do tipo vetor, né, ela é um array. Como que a gente faz então para imprimir ela? A gente vai dar, tem duas formas. Tem o print r, né, que a gente coloca entre parênteses o valor da variável, né, ou seja, a variável vetor, né? A gente vai dar um Ctrl S lá e F5 a gente tem o nosso vetor, né? Percebam que a posição, o valor Paulo, ele tem a chave 0, tá? Ele tem a chave 0.
Daniela tem a chave 1 e assim sucessivamente, tá? Só que a gente tem uma outra forma, né? Vamos dar um Etios BR aqui, para vocês verem como que é a outra forma de impressão do array, tá? A gente pode dar um var_dump aqui e chamar o nosso vetor nesse var_dump, tá? Ctrl S e F5, tá? Paulo, qual que é a diferença de um para o outro? Meramente meramente detalhes, tá? No var_dump a gente tem quantos elementos tem nesse array, ou seja, 5 nomes, né? E aqui, dentro de cada elemento, que é marcado por uma chave, né? Chave de início e chave de fechamento, a gente tem o quê? Na chave 0, né? A gente tem um elemento de 5 posições, que é o Paulo, né? Paulo, né? Tem 5 letras. Na chave 1, a gente tem uma string de 7 caracteres, né? Que é a Daniela, 7 letras, né? E assim sucessivamente. E a gente pode fazer também o seguinte: a gente pode fazer a impressão, né? Por exemplo, desse vetor, de um elemento bem específico. Como? A gente abre e fecha a chave, vamos ver o que tem na posição 0? Ctrl S e vamos dar um F5 aqui, trouxe o Paulo, tá? Como que eu faço para trazer, por exemplo, a Daniela? Posição 1 do vetor, né? Isso com o comando etios, tá? F5 e tá lá a Daniela. Paulo, e se eu quiser concatenar dois nomes, né? Vocês lembram, né, do caractere de concatenação? 0. Aí a gente vem, faz um pontinho aqui de concatenação. Pode concatenar um espaçozinho, né? E um símbolo, um tracinho, por exemplo, para ficar melhor de visualizar. Deixa eu fazer mais duas quebras de linha aqui para ficar melhor para vocês verem. Vou concatenar de novo com o vetor 2, tá? 1, né, na verdade, que é o Paulo e a Daniela. Então, Ctrl S aqui e a gente tem Paulo e Daniela. Então, essas são as formas da gente trabalhar com vetor, tá? Agora, o que eu posso fazer? Eu posso pegar esse vetor aqui que já existe e posso acrescentar um nome dentro dele. E para a gente fazer isso, a gente faz o seguinte: vetor recebe, assim, ó, abre e fecha colchete, né? Recebe um novo nome. Por exemplo, Maria, né? Ponto e vírgula. Ctrl S, vamos lá ver o que deu lá. E temos aqui um sexto elemento de nome Maria, tá bom? Nome Maria. A outra forma que eu falei para vocês era qual? Vamos mudar isso, vamos criar um segundo vetor aqui, ó, vetor 2 recebe, por exemplo, array, né? E aí a gente escreve, nós criamos nossa própria chave, né? Nome 1, por exemplo. Aí a gente vai fazer o símbolo de igual e o símbolo de maior, como se fosse uma setinha, né? E aí a gente vai lançar o valor desse primeiro nome, Paulo Oliveira, por exemplo, né? Vou fazer só mais um nome aqui, aí a gente coloca vírgula para adicionar um novo elemento, né? Só que nesse caso aqui a gente sempre vai colocar a chave, o valor da chave, né? Vírgula não, igual e sinal de maior, Maria Aguiar, por exemplo, né? Percebam, ó, a sintaxe não muda muito, né? A mesma quase. E aí a gente coloca esse sinalzinho aqui para falar que a gente quer um valor dentro daquela determinada chave. Agora vamos fazer a impressão desse vetor, né? Vamos fazer o print R aqui do vetor 2. Vamos deixar esse var_dump aqui comentado, né?
Vamos deixar esse echo aqui comentado também e vamos lá ver o que que deu. Então, F5, né? A gente tem, ó, nome 1, Paulo Oliveira, nome 2, Maria Aguiar. Como que a gente faz um echo, né, desse novo vetor com chaves pré-definidas por nós? Echo, vetor 2, abre e fecha colchete e, entre aspas, simples, a gente coloca o número, o nome da chave que a gente quer, né? Então, ponto e vírgula, né? Vamos lá olhar o que que aconteceu e tá lá o Paulo Oliveira exibido na tela, tá? Que mais que a gente pode ver sobre vetores, né? Para vocês irem fazendo os seus exercícios aí. Deixa eu ver, a gente já viu essas questões aqui. Ah, tá faltando eu explicar o seguinte para vocês. Vetor dentro de vetor, né? Aquele exemplozinho que eu fiz lá no Excel. Então a gente vai apagar isso aqui. Aí a gente vai fazer o seguinte. Dentro do vetor, a gente vai ter um segundo vetor. Eu vou trabalhar com essa forma aqui de sintaxe, tá? Então, na primeira posição, né, eu vou ter um novo vetor, como, por exemplo, a idade, né, da pessoa, 32, o sexo, né, masculino, por exemplo, CPF, por exemplo, Vou deixar só assim e aí a gente fecha, tá? Agora é o seguinte, vou colocar primeiro item desse vetor aqui vai ser o Paulo, tá? E o segundo vai ser um novo array, tá bom? Na verdade, eu posso fazer isso aqui, ó. Posso fazer isso aqui. Então eu tenho um vetor, tá? Cuja primeira posição é um novo vetor, tá? Um novo vetor aqui dentro. Vamos lá ver como é que fica isso. Ah, sumiu aqui a sintaxe do ponto e vírgula aqui. Então vamos dar um Ctrl S, né? Vamos fazer um var dump no nosso vetor principal, tá? Ponto e vírgula, Ctrl S, vamos lá no testa vetores e aí a gente tem um array com um elemento, né? Um elemento. E esse primeiro elemento ele é um array com 3 outros dados, tá? Agora vamos fazer o seguinte. Nós vamos fazer um novo array aqui, né? Como se fosse a Daniela. Vamos fazer com ela aqui os dados, novos dados, tá? Vamos supor que ela tem 25 anos, sexo feminino. E o CPF, vamos dar essas 3 primeiras casas aqui, tá? Então, Ctrl S, var dump já tá lá, F5 e tá lá o nosso 2 elementos dentro do array principal, né? Dentro do array Paulo, a gente tem 3 elementos, né? Ou seja, as características do Paulo, né? E aí, dentro do array Daniela, a gente tem 3 elementos, que são as características da Daniela, né? Então a gente pode fazer o seguinte, vamos tentar imprimir isso aqui, para a gente ver como que fica a forma de impressão, se a gente consegue imprimir esses dados. A gente vai fazer um echo aqui. Então o primeiro vetor, a gente tem aqui vetor. Vamos só dar um ponto e vírgula para a gente ver que vai sair, em vez de uma variável, vai sair um array.
né? Isso aqui a gente já sabia. Dentro do vetor, a gente pode fazer isso aqui, ó. Paulo, né? Que é o nosso segundo vetor. Vamos ver se vai mudar alguma coisa, né? F5 continua array. Aí, dentro do vetor Paulo, a gente tem qual posição? Posição 0, posição 1, posição 2, né? Então, vamos lá. Abre e fecha colchete, posição 0. Vamos ver o que tem na posição 0? F5 e tá lá 32. Então, aqui a gente pode fazer o seguinte. Aqui a gente pode... Vamos modificar isso aqui um pouquinho. Vamos colocar, por exemplo, o nome do Paulo completo, né? Paulo Oliveira, né? 32 anos. Aqui a gente pode pôr Daniela Silva, 25 anos, tal, né? Ctrl S e a gente vai saber o nome do Paulo Oliveira, né? Vamos fazer um comentário aqui nesse vardamp, só para ficar mais interessante de visualizar, né? Então a gente pode fazer o seguinte, ó, nome completo, que seria esse nome aqui, né, da posição 1. Aí a gente pode concatenar, por exemplo, com tracinho idade, né, por exemplo. E aí a idade, ela vai ser o quê? Vetor Paulo, posição 1, não é isso? Posição 1. Ctrl S, vamos lá ver o que aconteceu. E nome completo, idade 32. Né? Aqui a gente pode fazer por exemplo, isso, né? Para ficar um pouquinho mais organizado. Ou então colocar um barrinho aqui. E aí a gente vai puxando, né? É como se fosse uma listagem, né? A gente vai trabalhar isso aqui bastante na parte de banco de dados, tá? Agora eu quero fazer, eu vou colocar um BRzinho aqui, concatenar com BR, né? E aí eu quero fazer um novo echo do nosso segundo da Daniela, né? Daniela. Será que vai precisar alterar alguma coisa? Vamos ver? Ah, aqui, ó, aqui na frente também precisa alterar, né? Daniela. Senão iria trazer o dado do Paulo. Então F5 e tá lá, nome completo, Daniela Silva, idade 25 anos, tá, pessoal? E a gente vai fazer essa brincadeira aqui também quando eu explicar para vocês os laços de repetição. Pode ser o while, pode ser o for, pode ser o for each, tá? Mas só para vocês verem que aqui a gente tratou um vetor simples com um vetor dentro desse vetor, né? Dois vetores dentro do mesmo vetor, né? E a gente poderia ir cascateando isso aqui, né? Poderia colocar, por exemplo, como eu posso dizer para vocês, telefone. Telefone, normalmente, algumas pessoas têm dois números, né? E aí a gente poderia colocar um array aqui dentro, né? Como se fosse, em vez daqui o número, sei lá, colocar um número de telefone aqui, né? Por exemplo, Vamos repetir isso aqui para Daniela, né? Mudar os números iniciais aqui. Eu poderia, em vez de uma posição única aqui no array, eu poderia, aliás, dentro desse array, eu poderia colocar um outro array, né? Que viria com mais de um telefone, né? Nas situações que viriam com mais de um telefone. E aí lá dentro, né? Aí eu ia ter que me virar, né? Por exemplo, vamos fazer, eu acho que dá tempo aqui da gente fazer essa prática aqui. Aqui eu poderia então ter um array do telefone, né? E aí eu posso ter aqui dois telefones, por exemplo, né? No caso do Paulo, 64.
alguma outra coisa aqui. E no caso da Daniela, eu posso ter só, eu vou deixar só um telefone, nesse caso aqui, para a gente ver como que ficaria a... Aqui no caso a gente tem que fechar mais uma aspa aqui, mais um parêntese aqui, hein? Não pode esquecer disso, pessoal. Ó, senão dá erro no código. Ctrl S e vamos lá, se não der erro, tudo tranquilo. Agora, como que a gente faria, né, para exibir esse array aqui? Aí a gente tem que vir aqui, ó, por exemplo, vamos concatenar o telefone aqui. Deixa eu ver se eu organizo melhor essa questão aqui para vocês, para facilitar a visualização, né? Eu vou tirar o da Daniela aqui, porque ela tá só com o telefone, e deixar só esse do Paulo aqui. Então vamos jogar o BR aqui para baixo. E aqui quem que eu vou concatenar? Eu vou concatenar, né, o telefone. Agora sim é o que a gente vai trabalhar, a gente vai tentar buscar esse telefone. Então, ó, eu vou entrar no array do Paulo, né? E aí eu vou buscar qual que é a posição do telefone, né? Onde estão os telefones. Então, ó, posição 0, posição 1, posição 2, posição 3 e tá na posição 4, tá? Então a gente vai pôr aqui, colocar aqui posição 4. E aí, quem que é que eu quero, né? Eu tenho dois aqui, eu vou buscar só o primeiro. Então vamos buscar só o elemento 0, tá? Aí a gente põe um pontinho aqui e colchete, pontinho não, abre e fecha de novo aqui o colchete e busca o elemento 0. E no finalzinho aqui a gente concatena com BR, tá? Vamos lá ver se deu certo? Então Ctrl S, F5 e tá lá o telefone do Paulo. Então veja, são questões importantes, né, na área de programação, né? Sobretudo essa questão de arrays aqui, né? Onde a gente pode ter dados, né, multivalorados. O que é isso? Significa que eu tenho mais de uma opção, né, de dados. No caso, o telefone é o mais fácil aqui da gente colocar esse raciocínio em prática, né? Eu posso ter 2, 3 telefones. A questão do e-mail, eu posso ter mais de um e-mail, né? Algumas pessoas têm vários e-mails. Endereço, por exemplo, eu posso ter mais de um endereço, né? Vamos pensar aí nos sistemas de e-commerce, né, que a gente faz a compra de algum objeto, algum item da internet, e a gente pode colocar isso para chegar em determinados endereços, né? E aquilo lá é tratado como array, né? Então fica aí para a gente fazer umas brincadeiras aí com array, né? Fazer alguns testes. Mas o que eu queria passar para vocês, primeiro, foi essa questão das funções, né? Como que a gente chama, né? Como que a gente passa parâmetro, né? Como que a gente trabalha essas questões, né? A gente viu uma nova funçãozinha, né? Que foi o strtupper, que faz passa as letras, o conteúdo para maiúsculo. E a gente viu arrays multidimensionais, né? Arrays simples e arrays multidimensionais. A gente viu sobre as chaves, né? Chaves e valores, né? E na próxima aula a gente vai trabalhar a questão a questão de laços de repetição, tá? A gente vai pegar e fazer essa brincadeira aqui com os vetores, tá bom? Muito divertido, muito legal. Também a gente viu essa nova funçãozinha aqui, né? Que é o require once, que puxa a página, que faz a importação das páginas que a gente tem no nosso projeto, tá, pessoal? Então, de momento era isso, né? Vamos partir para as próximas aulas aqui, né? Então, até a próxima, pessoal!